E como das últimas vezes, vou começar recapitulando um pouquinho do que a gente viu nos últimos encontros, porque, especialmente olhando para a vida de um personagem como um todo, eu acho bem importante a gente manter a noção, a visão do todo, né? A perspectiva da história da vida do personagem como um todo. Então, relembrando, na nossa primeira aula, a gente viu o primeiro contato que Pedro teve com Jesus, quando o irmão dele, André, apareceu, né? Falou, Pedro, a gente encontrou o Messias, levou Pedro para conhecer. Não sabemos mais como foi esse contato de Pedro. E aí a gente viu também o chamado de Pedro, né? Quando Jesus estava pregando na praia, Pedro não tinha pescado nada a noite toda, e Pedro e os outros, né? E aí Jesus pede para pregar do barco de Pedro e, né, manda voltar para a água, jogar a rede do outro lado. Acontece a primeira pesca milagrosa e Pedro percebe, então, né, na presença de quem ele está, ou pelo menos de que é alguém poderoso e santo. E aí Jesus já mostra um tanto da mensagem dele ali na forma como ele reage para Pedro, né? Já reage com aquela graça e justiça ao mesmo tempo, né? Dizendo né, Pedro dizendo que é pecador, e Jesus fala praticamente mas vem cá, vamos lá, deixa eu te chamar para fazer outra coisa. A nossa segunda aula, a gente viu várias entrecenas, né, entre as cenas principais em que Pedro aparece mais, mas são coisas que Pedro vivenciou e assistiu acontecer e certamente contribuíram e formaram quem ele se torna depois. Perdão. Então, ele viu muitas demonstrações do poder de Jesus, muitas, a gente falou, né, sobre cura, poder expulsando demônios, poder sobre a própria morte, né, ele ressuscitou 2 pessoas já na história, poder sobre a natureza, né, acalmando tempestade, caminhando sobre as águas. Então, assim, inúmeras demonstrações, essas são só as que tem registrado, do poder sobrenatural de Jesus. Então, a essa altura, sem dúvida, Pedro já tem convicção do aspecto divino de Jesus, né? Porque ele demonstrou muitas vezes. A própria multiplicação de pães, tudo isso. Ao mesmo tempo, era um Messias inesperado, né? Porque o Messias que Pedro e os judeus como um todo, né, esperavam, era um libertador de Israel. E Messias era isso, mas não no sentido que eles imaginavam, né? Eles imaginavam provavelmente um guerreiro, um líder, né, governante que libertasse eles da opressão de Roma, né, do império ali. Mas Jesus não era esse Messias. Jesus ele ia meio que na direção contrária, né? Ele não procurava as fontes de autoridade e os grandes para ter contato, sabe? Você quer subir no poder, então você vai contatando aqui pessoas estratégicas para conseguir chegar lá em cima. Ele não é que ele fugia dessas pessoas, ele teve conversas com grandes líderes, mas ele não fazia a menor questão. Ao mesmo tempo, ele tinha conversa com, né, ele chamava cobrador de impostos para ser discípulo, conversava com mulher samaritana, curava filho de oficial romano, ou servo de oficial romano. Então, ele agia de maneiras muito surpreendentes, para dizer o mínimo, né? Tipo, mas não era bom, ok, né? Tá bom, então tá. Não era como a gente tinha imaginado, mas tá bom. E muitas vezes Jesus foi recuperando praticamente, né, a essência versus a forma de várias coisas do que eles viviam, né? Tanto num aspecto, por exemplo, a gente falou do Sermão do Monte, né? De que a forma da justiça dos fariseus era uma, mas o que Jesus chamava era para o coração, era para a essência. Então, ele aumenta, nesse sentido também ele aumenta. Gente, o importante não é a forma, não é essa casca de justiça, é a essência, é o que está no coração. E também no outro sentido, das tradições, né? A gente passou por cenas de Jesus, por exemplo, sendo questionado com relação a curar no sábado, com relação a jejum. E em cada uma dessas situações, ele vai apontando isso, ele vai recuperando o princípio por trás da lei que ele próprio Deus escreveu, né? Então, vai ressaltando isso, o importante é o princípio por trás, o importante é o que está no coração, não é a casca é só casca.
E ele vai enfatizando isso, e Pedro está assistindo tudo isso. Né? Pedro está assistindo, está absorvendo, a gente, claro, não tem como saber o que entra, o que não entra, mas ele está convivendo com tudo isso e, sem dúvida, tendo vários paradigmas aí desafiados, para dizer o mínimo. E aí a cena que a gente viu na segunda aula foi a de Pedro andando sobre as águas junto com Jesus. E uma das histórias mais conhecidas, né? A gente provavelmente já conhecia isso antes de olhar aqui juntos, mas de como esse momento deve ter marcado a vida de Pedro, assim, enormemente, né? Tanto pela experiência de poder ver assim, de ver o que é possível você fazer ao andar sobre a fé, ao andar sobre o que Jesus falou, andar sobre a palavra, né? A gente comentou, quanto o aspecto de quando ele afundou, assim que ele desviou o olhar e ele começou a afundar, ele foi resgatado imediatamente. Então eu imagino que isso também eram coisas que ele foi guardando, ele foi guardando esses princípios por trás e né, a gente comentou de como eu imagino pelo menos, né? Eu comentei de que eu acho que ele deve ter voltado para o barco bem quietinho, processando assim, os outros talvez falando e chocados, mas ele talvez processando aí do que tinha acabado de acontecer. E na semana passada a gente viu mais duas cenas. A gente viu a confissão de Pedro, né, a famosa, né, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e as implicações que isso tudo tem, né, o fato dele ter tido o privilégio de ter uma revelação de Deus, e como para a gente é um privilégio, toda a revelação que ele dá para a gente, né, Deus se revelar para a gente é um privilégio, ponto. Mas todo o lembrete que vem por trás, né, do que Jesus estava falando para ele depois, né, quando Jesus devolve e fala, Pedro, maravilhoso, é isso aí mesmo, deixa já eu te dizer que a igreja vai ser edificada sobre mim, sobre esta pedra, né, essa Petra. E Pedro, sem dúvida, aqui ainda não tinha noção do quanto um lembrete desse seria importante, porque Pedro não sabia ainda o papel que ele ia ter na igreja, a gente vai ver um pouquinho disso semana que vem, mas a gente sabe que Pedro foi um dos grandes líderes da igreja. Então, desde antes, bem antes disso, antes de Jesus morrer, Jesus já estava lembrando ele e gravando isso, eu imagino, na cabeça dele, de Pedro, presta atenção, a igreja é construída sobre mim. E é a mim, e é o que eu vou fazer, e a salvação que o inferno não vai resistir, mas vocês agora têm a chave disso, desse conhecimento. Né? Levem para as pessoas, falem, saiam abrindo as portas aí. E a última cena que a gente viu foi essa do afaste-se de mim, Satanás. Né? Uma cena logo em seguida, porque Pedrão, logo a passagem seguinte já mostra Pedro repreendendo Jesus, porque Jesus está falando sobre morrer, né? E sobre vai ter que sofrer na mão dos judeus e teria que ser crucificado ou morto, né? E Pedro bem intencionado, né, gente? Eu acredito que ele estava bem intencionado. É aquilo de uma pessoa que a gente ama, falando de algo ruim acontecer, e a gente, não, que isso? Não, imagina, não precisa, vai dar tudo certo. E Jesus, né, repreende Pedro de volta, falando, né, não, afaste de mim, Satanás, você só está a mentalidade nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus, né? Atualmente está nisso. E a gente comentou de como, independente de boa intenção ou não, o que Pedro falou acabou sendo uma tentação para Jesus, né? Assim, boca de Satanás nesse sentido, e por isso a fala de Jesus. Não foi de propósito, eu acredito, mas Pedro estava tentando, sem querer, tentando Jesus a não fazer o que ele tinha se proposto a fazer, o que Deus chamava ele para fazer. Então, a reação de Jesus é forte nesse sentido. Falamos de como dos dois lados dessa equação, né? Tanto de como a gente precisa ter muito claro o que a gente é chamado a fazer para conseguir dizer não numas horas dessas, quanto o lado de Pedro, que de novo é o olhar que a gente está acompanhando dessa vez, de ser repreendido por ter dito algo assim, por mais que ele tivesse bem intencionado, mas de como para a gente fica esse lembrete, né, de tem dores e coisas que Deus chama as pessoas a viverem, as pessoas que a gente ama, e que eu não posso impedir, nem devo tentar impedir, e tentar distrair a pessoa disso, né, desviar a pessoa disso, porque Deus está chamando ela para viver isso. Então, de não só na minha vida, mas com relação aos outros, a gente tentar ter essa mentalidade, né? Muito bem.
Hoje, então, gente, o que a gente vai... A gente tem uma cena em especial e mais uma depois, mas eu já aviso que vai ser um dia difícil para Pedro, tá? Vai ser um dia difícil, porque ele só vai tomar na cabeça, assim. Ele vai apanhar um pouco nos acontecimentos de hoje. Tenham esperança, porque tem a semana que vem ainda, e ele vai ser restaurado, mas hoje vai ser difícil. Jesus vem falando sobre essa proposta de tomar a cruz, né? Foi mais ou menos aqui nessa passagem que a gente parou, quando ele está falando sobre isso afaste de mim, Satanás, essa cena. Em seguida, Jesus fala sobre essa questão de tomar a cruz. Não só ele está falando sobre... junta essas passagens, logo em seguida, assim. Ele está falando sobre ele mesmo tomar a cruz, de que ele vai ter que morrer e ele vai ter que sofrer. Mas ele também vem chamando os discípulos a isso, né? A tomar a sua cruz, a carregar a sua cruz e seguir. O que isso significa, né, em termos de caminhada cristã. Lembrando, e eu sempre acho interessante, a gente ouve tomar a cruz e a gente pensa em Jesus. Eles ouviam tomar a cruz, eles pensavam instrumento de tortura, morte. Jesus não tinha sido crucificado ainda. Jesus não tinha. Pessoas eram crucificadas, mas eles ainda não tinham essa conexão, né? Tipo, Jesus, o sacrifício, terremoto, véu rasgando. Nada disso tinha acontecido. Então eu imagino qual era a perspectiva que eles tinham do cada um deve carregar a sua cruz. É assim, tinha muito mais a ver com o se humilhar, porque o carregar a cruz, os próprios prisioneiros carregavam, né, até o local onde eles seriam crucificados, e era uma caminhada humilhante, né, você passar ali pelo meio. Então eu acredito que Jesus estava, para eles soava como um chamado à humildade, mais do que qualquer outra coisa. Para a gente soa como um chamado ao sacrifício, e tá certo, mas eu acho que para eles era um chamado à humildade, mais do que ao sacrifício. Só uma observação aí. Em seguida, a gente tem a cena já da transfiguração. Isso aqui já é a reta final do ministério de Jesus, gente. Já está, assim, chegando perto da crucificação. E a transfiguração é uma cena bem interessante. ela é meio maluca, considerando, assim, para a gente que, olhando de fora, que é o olhar que a gente quer trazer, porque a gente está olhando para Pedro e através de Pedro. Mas, basicamente, Jesus vai para o Monte orar, ele chama o círculo íntimo dele. Isso acontece mais ou menos uma semana depois dessa última conversa. E chama ali Pedro, Tiago e João, vai orar e, de repente, aparece Moisés e Elias. Né? Jesus se transforma e aparece Moisés e Elias. Eu não confesso que eu não sei como que eles sabiam, como os discípulos sabiam que era Moisés e Elias, talvez chamando pelo nome, não sei. Mas apareceram ali. E devia ter, assim, a Bíblia fala que eles ficaram apavorados. Mesmo a fala de Pedro nessa hora, eu adoro Pedro, gente. Ele sem saber o que fazer, e a Bíblia fala isso, que ele fez essa oferta para Jesus porque ele estava apavorado, porque ele não sabia o que fazer. Então ele chegou para Jesus e falou: Não, Jesus, que bom que a gente está aqui, porque aí a gente pode construir 3 tendas, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias. Vocês podem ficar aqui, olha que legal. De novo, bem intencionado, mas sem ter noção do que ele está fazendo. Que nem a gente, né? Volta e meia. Pedro me encoraja, a gente se identifica. Mas eles ficaram apavorados, porque era uma cena totalmente sobrenatural, né, gente? Era Jesus, não sei, brilhando, e Moisés e Elias, grandes, assim, as maiores referências deles em termos de fé e de história de Israel e de leis e tudo. Mas a Bíblia também não fala mais sobre o que isso causou em Pedro. E a gente vai seguir aqui, talvez com o mesmo olhar de Pedro, de o que aconteceu? O que foi isso? E a gente não sabe, por exemplo, o que eles conversaram, Jesus, Moisés e Elias. Mas Pedro, Tiago e João presenciaram isso, presenciaram esse encontro. Talvez mais confusos do que qualquer outra coisa, mas eles viram. E se mais nada, era mais uma associação de Jesus com Moisés e com Elias. É assim, são todas as representações da fé deles ali, as grandes referências, e aí o próprio Messias, né, diante deles. E Jesus continuava ensinando, né, ensinando através de parábolas. São várias cenas que tem aqui antes da nossa próxima. Também a gente tem a festa das cabanas, quando quem participou do curso de João, eu sei que gastou um tempo nisso. Mas Jesus vai para essa festa das cabanas e ela era
muito conhecido, estava todo mundo lá, todo mundo esperava que ele fosse. A gente não sabe, me corrijam se eu estiver errado aqui, eu não sei se tem uma referência direta a Pedro no meio desse trecho, eu acredito que não. Mas se Pedro não estava junto, ele certamente ficou sabendo depois. Imagina-se que ele estava junto. Mas Jesus causa uma agitação nessa festa das cabanas, porque a essa altura ele já é muito conhecido, tanto pelas curas, quanto pelos ensinos diferentes, quanto porque ressuscitou gente, né? Então ele causa uma agitação, e também por algumas coisas que ele afirma, porque durante a festa das cabanas ele fala algumas frases como essa de, né, eu sou a luz do mundo, ou eu sou, que é uma referência à fala de Deus para Moisés, mesmo no Antigo Testamento, e todo judeu sabia, o eu sou era uma referência a Deus, e Jesus chama ele para si. Então, essa discussão estava correndo, mas esse Jesus é o Cristo? Será que ele é o Cristo? Será que ele é um profeta? Será que ele não... Né? Alguns achavam isso, outros achavam aquilo. Os líderes judeus furiosos, tanto que eles, lá pelas tantas, criam uma armadilha para Jesus, ou eles achavam que seria uma armadilha, que é a cena da mulher adúltera. Né? Eles trazem a mulher adúltera e falam para Jesus, e aí? O que é para fazer com ela? E é aquela cena, né, em que Jesus fala do quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Praticamente Jesus dizendo, não, quem for mais santo começa, então. E um por um, cada um deles vai largando as pedras e indo embora. E mais uma vez a gente tem Jesus demonstrando a mensagem dele, né? Tanto o não condenar, levantar a mulher, conversar com ela, quanto o vai, não peques mais. Né? Tem os dois. A gente vê constantemente na mensagem dele ele estendendo graça, mas ele também sendo justiça, né? Ele mantendo os dois. E, de novo, eu imagino os discípulos, né, absorvendo isso ao redor, e Pedro absorvendo isso, seja relatado depois, mas a forma como Jesus lida com isso, a forma como Jesus lida com o pecado, com o pecador. E isso vai ser muito importante na história de Pedro mais para frente. Ele ter essa noção de como Jesus lida com o pecador, porque ele vai estar do outro lado disso de maneira muito concreta, logo, logo. A gente passa também pela ressurreição de Lázaro, e a ressurreição de Lázaro foi muito marcante, não só porque é uma ressurreição, né? Por si só isso já seria marcante. É a terceira pessoa que Jesus ressuscita, mas porque Lázaro já estava morto há 4 dias. E Jesus esperou, ele esperou estar morto há 4 dias. Ele poderia ter ido antes, não foi. E isso, para eles, inclusive, gera um efeito de, assim, depois a tradição dizia, né, que assim, até 3 dias, não sei quem é que voltava depois de 2 dias, né? Mas depois de 3 dias a pessoa estava morta, não tinha discussão, já estava assim, apodrecendo, fazendo, né, cheirando mal. E aí Jesus espera, é como se ele esperasse ser o impossível do impossível, assim. E aí ele chega e ressuscita Lázaro. Mas Jesus sabia que isso ia aproximar a hora dele, praticamente. Porque essa história toda acontece em Betânia, que é pertinho de Jerusalém, e é aquilo é no interior, mas está do lado da capital, e o recado vai chegar logo, e a passagem fala, né, que as pessoas saíram de lá e foram contar. E aí a conspiração contra Jesus, ela vai se tornando cada vez mais concreta, né, cada vez mais... Assim, os líderes chegam ao ponto de dizer, não, chega, a gente precisa dar um jeito de matar esse cara. A gente precisa, é melhor que... E a frase que o sacerdote usa é muito marcante, porque é melhor que um morra por todos do que todos morram, né? E mal sabia ele da realidade do que ele estava falando, mas não era no sentido que ele achava. Mas Jesus sabia disso. Em resumo, Jesus sabia disso. Ele sabia que ao ressuscitar Lázaro, isso ia acelerar ainda mais o processo, de certa forma. Ainda assim, ele decide que é isso aí mesmo. Ele sabe que a hora dele está chegando. A gente tem logo em seguida a entrada triunfal. Então, aqui a gente já está na última semana de Jesus, né? Entrada triunfal em Jerusalém. E o que a gente vê muito nesse trecho são os últimos ensinamentos de Jesus. Então, a gente imagina se você soubesse que você tem uma semana de vida. Domingo que vem, você está indo para casa. Eu sei que eu imagino que vocês também, eu ia querer fazer valer, assim, o que eu ia ter um monte de coisa que eu ia querer falar, porque é importante que eu fale, é importante que algumas pessoas saibam. Então, é aquilo de, qual é o
o meu grande recado? Qual é o meu último recado? O que eu não posso ir embora sem falar? Não que Jesus não pudesse depois falar com os discípulos, né? O próprio Espírito Santo viria, mas cria essa sensação, de certa forma, de é a última semana. Então, são os últimos ensinamentos de Jesus, e eu acho que eles devem ter essa carga de, beleza. Algumas das grandes mensagens, assim, de Jesus acontecem aqui. A nossa cena de hoje, a cena que a gente vai começar e gastar um pouco mais de tempo, ela está em João 13, então se você quiser abrir lá já. A gente vai ficar um tanto em João, passar um pouquinho por outras passagens, mas especialmente em João. E essa já é a cena da última ceia, gente. O lava-pés, ele aconteceu durante a última ceia. João não fala muito da ceia em si. Ele menciona brevemente, assim. Mas os outros evangelhos contam, né, um pouco mais sobre a última ceia, a questão de Jesus ter dito para prepararem um lugar lá. Os discípulos foram, prepararam. E aí eles chegaram para a última ceia. E aí acontece essa cena, a famosa cena do lava-pés. A gente vai ler versículos 1 a 5, vamos por partes aqui, mas do 1 até o 17. E o que acontece, gente? O lava-pés, culturalmente, ele era super normal, né? A gente sabe que pensa ruas, não pensa Porto Alegre, né? Pensa ruas... E olha que Porto Alegre, ainda assim, se você caminhar de sandália ou de pé descalço, também recomendo lavar os pés. Mas lá era ainda mais, porque você tinha ruas de chão, né? De terra batida, de pedra, areia, digamos que não é... Só por isso já não seria muito limpo. Questões de higiene, por mais que os judeus fossem um povo bastante limpo até, considerando as leis que eles tinham, mas era você caminhar na terra o dia inteiro. Então, era tradição já que eles chegassem em casa e limpassem os pés, porque senão eles iam trazer tudo isso para casa, né? E lembrando, inclusive, que eles... não era aquilo de, tá sujo, mas a gente senta aqui na cadeira, tá tudo certo. Eles comiam sentados à mesa, mas no chão. Então, era importante essa questão de limpar os pés. Só que é uma tarefa meio degradante, né? Assim, poxa, é nojento, vamos ser sinceros. É nojento você ficar limpando o pé dos outros. Então, tradicionalmente, era a tarefa de um servo mais baixo, assim, da casa. O último... o menor servo ou o menor escravo é quem faria essa tarefa, porque, né, enfim, que nojo. E é por isso que é insana essa cena de Jesus fazendo isso. Vamos ler esse primeiro trechinho, gente, da passagem, do 1 ao 5, e aí depois a gente comenta um pouco mais. João 13, de 1 a 5. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Pausa. Então, Jesus assume exatamente essa função. E eu imagino, gente, a cena... De novo, a imaginação, não construa uma teologia em cima de imaginação, mas eu imagino o silêncio na sala. Eu não consigo imaginar outra coisa. É aquilo, eles chegaram, estão batendo papo, talvez, conversando, e vão esperando alguém lavar os pés, provavelmente. Mas de todas as pessoas que pudessem ter pego a bacia e a toalha para lavar os pés, Jesus pegar é algo assim, acho que a gente não consegue nem imaginar o nível de chocante que seria isso. Então, por isso eu imagino, assim, Jesus começando a fazer isso e um silêncio caindo, assim, na sala. E eles chocados, enquanto Jesus vai limpando de pé por pé. É o Criador, Deus soberano do universo, como inclusive o versículo 3 fala, né? Ele tinha toda a autoridade sobre todas as coisas. Ele veio de Deus, ele vai para Deus, ele é o próprio Deus. E ele está se rebaixando dessa forma e lavando os pés dos discípulos. E Jesus vai explicar logo depois, e a gente já sabe que é um exemplo para a gente, é de propósito, não é só por fazer. E, no entanto, é
é um gesto, além de ser um exemplo, ele é um gesto de serviço, assim, incrível. Você voluntariamente fazer algo assim. Mas eu acho muito interessante a ordem dos versículos ali. Eu queria destacar o versículo 3, logo antes do 4. O fato de falar isso, né, de que Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, que viera de Deus e voltaria para Deus, e assim levantou-se da mesa e tirou a capa. Ele parece ser uma contradição. Mas eu acredito que mesmo nisso a gente tem uma lição. Estava até conversando recentemente com a minha mãe em casa sobre isso, né, mãe? De como o Jesus serve a partir da identidade dele. Ele sabe quem ele é. Ele tem segurança total, uma identidade segura de quem ele é. Ele sabe, ele tem toda a autoridade. Ele veio de Deus, ele volta para Deus. O valor dele está totalmente garantido. Ele tem convicção da identidade dele. Ele não tem que ficar se defendendo. Ele não tem que projetar uma imagem. Ele não tem que... Sabe, ele está convicto de quem ele é. E por isso, é quase o natural esse serviço. Ele é um serviço a partir disso. É um serviço de alguém que não tem que ficar garantindo a sua posição, porque ele está convicto da sua posição. E para mim, por si só, isso já é uma lição para a gente, né? De como, quando eu sei quem eu sou, quando eu estou segura em quem eu sou, quando eu estou segura no meu valor, na minha identidade, em Deus, no fato de ser amada por Ele, filha do Pai, servir é muito mais leve. Servir é muito mais leve, porque eu sei que tem algumas pessoas para quem servir é natural, tá, gente? Mas vou até talvez acreditar que servir pela motivação certa, vai? Jesus não estava servindo por crédito. Ele estava servindo porque ele podia. Porque ele podia. Porque ele não precisava não. Ele não precisava ficar, né, fazendo essa posição de eu sou o mestre, eu sou o senhor. Porque ele era, e ele sabia disso. Então, ele convicto de quem era, dá esse passo, né? Para mim, isso é muito marcante. Vou comentar um pouquinho mais disso depois, mas de como eu acho que isso faz toda a diferença para a gente. Eu saber quem eu sou me permite humildade. Me permite humildade. É difícil ser humilde sem isso. Mas já retomaremos esse ponto. Então, Jesus está no meio dessa cena, começa a lavar os pés dos discípulos. E aí, é claro, a gente tem Pedro. Pedro, querido, Pedrão. Versículo 6, gente. 6 a 11. Vamos ler esse trecho. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Pedro é o máximo, gente. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. E foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Pedro, gente, Pedro é maravilhoso. Pedro tá lá, chocado de novo, e Pedro é o que fala, né? A gente não sabe se os outros falaram, mas Pedro evidentemente falaria. Ele vê um absurdo desse, do mestre de Jesus, o Messias, se abaixando para servir. É quase como se ele perguntasse isso: o senhor vai me servir? O senhor vai se rebaixar por mim? Vai se sacrificar por mim? Chocado. E, sinceramente, não tá errado. A gente devia ficar chocado mesmo. Do fato do Deus, criador do universo, todo-poderoso, soberano, escolher servir a gente. Isso é chocante. Isso gera, sim, essa reação. Eu acho muito legal, inclusive, a fala de Jesus do você não entende agora, mas um dia você vai entender. Porque Jesus entende os processos de aprendizagem que a gente tem. E tem muita coisa na nossa história que é assim, né, gente? A gente vive alguma coisa hoje que não faz sentido, mas depois de um tempo a gente olha para trás e fica, tá, entendi. Nem tudo, tem coisa que a gente só vai entender quando chegar em casa. Mas outras, eu já consigo olhar para trás, e não tenho tantos anos assim, mas eu já consigo olhar para trás e ver várias dessas lições, sabe? De olhar para trás, tá, ok, então isso aqui me ensinou tal coisa, essa situação me ensinou isso, que na época eu não via, mas hoje eu enxergo. E Jesus, muito ciente disso, e ciente especialmente, essa imagem do lavar os pés, na verdade, ela vai além de lavar os pés, né? Porque exatamente tem essa questão do serviço e do
do soberano se sacrificando pelo indigno, que ela não deixa de ser uma imagem exatamente do que Jesus vai fazer daqui a pouco na cruz, e é daqui a pouco na cruz, porque essa noite ele vai ser preso. Então, mesmo a fala de Jesus, né, de se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo, eu acho que ele estava falando muito mais do que, Pedro, se eu não lavar teu pé, você não vai poder jantar, vai ter que sair. Eu não acho que era isso. Eu acho que é muito mais uma imagem do, Pedro, se eu não limpar o que está sujo, a gente não pode ter comunhão. E essa é uma imagem de coração, não é só de pé. E por isso, não, Pedro, você não entende agora, tá? Mas deixa eu te dizer. Se eu não limpar o que está sujo, se eu, que sou o soberano, que sou o mestre, não me rebaixar, e não servir, e não limpar o que está sujo, a gente não pode ter comunhão. E aí, claro, Pedro... Gente, né? Eu adoro. Então lava minha mão, minha cabeça, dá um banho inteiro, Jesus. O coração dele está no lugar certo, né? A gente vê um anseio por comunhão, né? Em Pedro, a gente vê isso muito forte. Ele, por mais que ele não soubesse muito o que ele estava falando, quando ele ouve que o necessário para ele ter comunhão com Jesus é isso, é lavar os pés, então, nossa, Jesus, ele quer muito comunhão. Ele não quer perder isso. Então, lava o que precisar. Lava pé, lava cabeça, lava a mão, não tem problema. E aí Jesus fala, eu quase imagino que, rindo, não sei, né? Tô aqui imaginando de novo. Eu, tipo, não, Pedro. Quem toma banho tá limpo. Tá? É só os pés que precisa lavar. E daí continua a conversa, fala sobre Judas, né? Que trairia ele logo em seguida. Mas eu acho essa imagem do lava-pés cada vez mais marcante, né, nesse sentido. E o último trecho dessa passagem aqui, a gente tem ali do 12 ao 17, que é exatamente quando Jesus explica, né, para os discípulos o que eu fiz e por que eu fiz o que eu fiz. Então, versículo 12, gente. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. É constrangedor, né? O que Jesus está falando, ele tá ressaltando, ele sabe que é constrangedor. Ele sabe, olha, eu que sou... Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou mesmo. Ele não está dizendo, não precisa, acho que a gente está aqui, a gente é igual. Não, ele fala isso aí mesmo. Eu sou mestre e senhor, e o fato de eu lavar os pés de vocês é constrangedor, assim como pra gente até hoje, né, gente? Às vezes eu paro para pensar assim no que Jesus faz e no que ele fez e no que isso significa para mim até hoje. É constrangedor, é para ser constrangedor, ele é um amor que constrange. Um constrangimento que leva a gente para comunhão, né? Que leva a gente a buscar, muitas vezes, às vezes não, mas aí é falha nossa também, mas ele é um amor que, assim, ele é absurdo, ele é grande, não devia ser assim, mas é. E isso é muito precioso. Ao mesmo tempo, quando Jesus fala isso de que o servo não é maior do que o seu senhor, ele está chamando a gente ele está transformando esse exemplo, numa ordem indireta. É assim, gente, se eu que sou senhor fiz isso e um servo não é maior que o seu senhor, é evidente que vocês são chamados a fazer isso, sabe? Se eu me diminuir, eu que sou assim soberano me diminuir, vocês não vão? Vocês precisam. E, de novo, últimos ensinamentos de Jesus. Ele está indo embora. Então, ao ir embora, ele fala, gente, levem isso para a vida. Tá, eu estou indo embora, vocês vão tocar a igreja aqui embaixo, né? Vou mandar o Espírito Santo, vou estar presente, mas gravem isso, o tipo de liderança que a gente propõe, o tipo de liderança divino e que eu estou exemplificando, é esse que vocês têm que ter. E se eu faço, vocês têm que fazer. Vocês não estão acima de mim? Então, sirvam assim, sirvam se rebaixando, sirvam se diminuindo, a partir da humildade. E é muito marcante que no versículo 17, ele fala que agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Feliz, em geral, não é a palavra que me vem à mente, às vezes, com alguns sacrifícios que tem que fazer, com algumas oportunidades de serviço. Né? Às vezes eu vou no braço. De novo, eu sei que para algumas pessoas isso é mais natural e eu admiro muito vocês. Para outros de nós,
é um sacrifício, eu nem me ligo, eu nem vejo, aí quando eu vejo eu não tô a fim de fazer. Então, é assim, feliz, mas ao mesmo tempo, todos nós, né, quem já teve a oportunidade de servir dessa forma e a partir de uma identidade segura, né, porque eu sei quem eu sou, porque meu valor não está em risco ao me diminuir, e aí serve dessa forma, gente, existe uma felicidade incrível nisso. Jesus é uma promessa, né? Olha, vocês serão felizes se as praticarem. Ele não está falando vocês serão mais nobres se as praticarem, né? Vocês serão melhores se as praticarem. Ele está dizendo felizes, vocês serão felizes. Então, existe uma felicidade na humildade, né? Uma felicidade. O que eu estava comentando nessa conversa com a minha mãe, né, esses dias, era isso, de que existe uma liberdade que só a humildade traz. Porque a humildade me permite não precisar lutar para me defender. Não precisar lutar para garantir a minha imagem ou para garantir o meu valor. E olha, se tem algo que traz tranquilidade, traz paz, traz felicidade, é isso. Então, e é algo que eu só encontro na humildade, né? Enquanto eu não puder viver isso da humildade, eu vou estar pedalando para me defender. E aí, isso é bem cansativo, isso é exaustivo. E Jesus sabia disso. A cena seguinte, gente, ela é um pouquinho mais curta, e a gente já vai engatando aqui para o final, de novo, final da vida de Jesus, né? É a negação de Pedro. E eu sei que essa é uma daquelas cenas que a gente lê, mas não quer ler, né? Eu não sei vocês, mas eu fico também constrangida, mas esse é o constrangimento ruim. É aquele constrangimento de você assistir alguém fazendo algo que você sabe que vai trazer vergonha para a pessoa, que vai ser tipo, não faz, assim, quando você tá vendo um filme que você já viu, sabe? Você fica, não vai aí, não faz isso. É quase isso nessa história de Pedro. Ela acontece em 2 momentos, e a gente vai dar uma olhadinha nos dois, porque primeiro Jesus prediz que Pedro vai negar. Pedro, muito bem intencionado, diz que não, mas Jesus prediz isso, e depois a gente tem a própria negação. Então, no mesmo capítulo, gente, logo adiante, o que acontece no meio é que a traição de Judas vem à tona. Né? Logo depois dessa conversa do lava-pés, a traição de Judas vem à tona, Jesus fala quem vai trair, Judas se entrega e sai. Né? Acaba de sair. E aí no versículo 31, a gente tem ali que assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Meus filhos, eu estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. De novo, o peso das últimas palavras. Né? Assim, gente, estou indo embora, prestem atenção. Amem uns aos outros. 36. Simão Pedro perguntou, para onde o senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo senhor. Morrer por mim, disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Focando mais de novo o nosso olhar aqui em Pedro, né, nessa conversa, Jesus está falando coisas preciosíssimas. Mas a gente vê em Pedro, primeira coisa, para mim, é um coração ansioso, né? De novo, é um coração que anseia por comunhão com Jesus. Ele não quer estar longe de Jesus. Existe esse lado. Ele quer viver, continuar. Assim, essa ideia de Jesus morrer e ir embora é péssima para ele. Assim, não pode. Tanto que ele repreende Jesus. E aí aqui a gente tem essa fala, né? Mas por que eu não posso ir agora? Por que eu não posso ir agora? Eu quero ir junto. Então é um coração ansioso, mas ele é um coração iludido. Ele é um coração iludido na sua própria capacidade. Né, ele fala eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E os outros evangelhos contam mais ainda, contam de como ele... Jesus fala, não, você vai me negar 3 vezes. E que ele continua argumentando, ele fala, não, Jesus, mesmo se todo mundo te abandonar, eu vou continuar contigo. De novo, bem intencionado, mas iludido nas próprias capacidades dele. Sabe, eu acho que às vezes a gente também tá nessa, gente, não é para ficar se apedrejando aqui, mas eu acho que antes da gente levar um pouco na cabeça, assim, entender um pouco mais das nossas falhas,
a gente tem um pouco desse ímpeto de, não, mas eu vou fazer, mas eu consigo, mas eu vou estar junto, não, eu vou permanecer fiel, não importa o que aconteça, eu não vou errar nisso, sabe? Essa área aqui, para mim, é segura, tá garantido. Bem intencionado, mas iludido. É muito marcante, no entanto, eu só queria comentar que quando o Lucas conta essa história, conta essa cena, ele fala, logo antes de... Eu vou só comentar aqui, se quiser abrir, fica à vontade, é Lucas 22, mas eu vou comentar aqui. Jesus, logo antes de falar isso e antes de ter essa conversa de, mas eu vou morrer por ti, quando ele chega para Pedro, ele fala assim, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. E aí Pedro fala, não, senhor, eu estou pronto para ir para a prisão. Mas, gente, essa fala de Jesus para Pedro, logo antes de saber que Pedro ia trair ele, ia negar ele, ele fala que orou por Pedro. Assim, Jesus não tem paralelos. Ele sabe que Pedro vai negar ele nessa mesma madrugada, ele sabe o sofrimento que ele vai passar. Mas ele fala, Pedro, primeiro, Satanás pediu vocês, viu? Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Pediu para apertar. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não vacile. E eu não acho, inclusive, que esse a sua fé não vacile, ele está falando da negação, viu? Eu acredito que ele está falando depois da negação. Eu acredito que depois que você errar, Pedro, depois que você pisar na bola, feio, eu orei para que você não abandone a fé, para que você não perca a esperança, não perca de vista quem eu sou. E para quando você tivesse arrependido e voltado para mim, você fortaleça seus irmãos, que é a cena que a gente vai ler na semana que vem. Mas é lindo, lindo o fato de Jesus dizer que eu orei por ti, cara. Eu orei por ti. Para mim, lembra da passagem que a gente fala, né, de como a gente tem um advogado, um intercessor, né, diante de Deus, como Jesus. E nessa cena, para mim, é diferente, né? Traz uma noção dessa intercessão muito, muito pessoal. Não é só aquele advogado diante do juiz, né? Coisas discutindo detalhes legais ou coisa assim, mas é bem Beca, eu orei por ti, sabe? Eu intercedi por ti. Então é uma fala muito preciosa para mim dele com Pedro aqui. Gente, no meio, então, acontece, mesma madrugada, né? Acontece, Jesus fala sobre enviar o Espírito Santo, o encorajador. Ele fala para eles sobre permanecerem nele, né? A passagem que fala sobre a videira. E como, apesar dele estar indo embora, né? Ele está dizendo isso, permaneçam, ó, o que vocês fizerem tem que ser a partir de mim. Eles vão para o Getsemane, na última cena ali de Jesus antes de ser preso. Jesus leva esse círculo mais íntimo dele, Pedro, Tiago e João junto, pede para eles orarem, eles dormem. A gente não sabe se é porque eles estão exaustos. Era tarde, tá? Em defesa deles era tarde, mas ao mesmo tempo, sem dúvida, eles estavam alheios à realidade do que Jesus estava vivendo, né? Do nível da angústia de Jesus ali, do coração apertado, do quanto ele estava sofrendo. Claro, Jesus sabia o que ia acontecer, eles não sabiam, mas ao mesmo tempo, se tem alguém sofrendo junto contigo, você dormir no meio do negócio, é vacilo. E Jesus volta para eles e fala, gente, vocês não conseguiram ficar orando comigo por 1 hora. E 3 vezes acontece isso, e eles dormem. Eu não sei aí o que aconteceu, até se era espiritual, mas eles dormem. E aí chegam os soldados para prender Jesus, e Pedro, né, muito Pedro, muito impulsivo, ele inclusive pega a espada e ataca um dos servos, um dos soldados, que João conta que é Malco, corta a orelha dele, e é repreendido por Jesus, né? Jesus fala, Pedro, você acha que se eu não pedisse, Deus não me enviava uma legião de anjos aqui para me defender? Guarda essa espada. Você acha que eu não vou tomar do cálice que Deus me deu para tomar? E de novo eu fico pensando nisso tudo entrando, para Pedro, entrando. Mas então a cena da negação, eu vou pedir da gente ler em Mateus 26, gente. Mateus 26 a gente tem esse relato, João também conta, mas Mateus conta mais junto e conta mais alguns detalhes. Dos Mateus 26, de 69 a 75. Lucas conta pra gente que eles continuaram, os discípulos, depois que Jesus foi preso, continuaram seguindo à distância, seguindo Jesus de longe,
e, né, acompanhando onde é que eles estavam indo, o que estava acontecendo, até que eles chegam enquanto Jesus está sendo interrogado, e a gente tem essa cena aqui de Mateus 26, 69. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: "Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu." Mas Pedro negou diante de todos. "Eu não sei do que você está falando", disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: "Esse homem estava com Jesus de Nazaré." Novamente Pedro negou, dessa vez com juramento. "Nem mesmo conheço esse homem", disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: "Você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu." Pedro jurou: "Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo." Eita. "Não conheço esse homem." Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saiu dali chorando amargamente. É pesado, gente, eu sei. A cena como um todo é o que eu falei, a gente assiste, mas assim, quase querendo cobrir os olhos para não presenciar esse momento, né? Mas o fato é o seguinte, o discurso de Pedro não batia com a realidade. Eu não acho que era por mal, no sentido de, eu não acho que ele mentiu para Jesus ao dizer, assim, de propósito, sabe? Ao dizer, "Não, eu vou contigo até o fim." Eu acho que era um coração iludido. Para mim fica, inclusive, essa reflexão da gente fazer promessas impensadas, sabe? Tipo de, eu juro algo que eu não consigo cumprir, algo que eu não tenho como garantir que eu vou cumprir, mas ele prometeu, e aí ele se vê nessa situação. Obviamente era por medo, né, gente? Ele estava apavorado. Podia ter dado muito errado, e eu queria, inclusive, aplaudir o fato deles seguirem de longe. Porque eles seguiram, eles podiam ter ido cada um para casa e esperar para ver no que vai dar. Eles não conseguiriam lutar contra os romanos ou contra as autoridades dos judeus. Mas eles acompanharam de longe. Ao mesmo tempo, ele fica nessa de tentar garantir a sua própria segurança. Então ele, né, não conheço, não sei quem é esse homem, e a realidade é bem diferente. E quando o galo canta, gente, eu imagino o coração de Pedro rasgando no meio, de perceber, não só porque ele provavelmente já estava super nervoso com tudo que estava acontecendo. Jesus foi preso, como assim? É o nosso mestre. Ele fica falando de morrer, quem sabe ele vai morrer mesmo. Eu tentei me defender, errei, e aí o galo canta. É assim, esse choro deve ter sido muito amargo. Esse choro deve ter sido muito amargo mesmo, de um homem quebrado pelo erro, quebrado porque vacilou, quebrado pela realidade do que está acontecendo. E assim, a gente não tem mais nenhuma menção direta do nome de Pedro, até depois da ressurreição de Jesus. Então a gente não sabe o que Pedro especificamente fez depois disso. Ele foi junto para ver a crucificação? Não sei, a gente tem menção de João e de outros discípulos. Talvez ele estivesse junto, a gente não tem como saber. Mas talvez não. Eu não sei vocês, eu não sei se eu ia conseguir encarar Jesus. Eu não sei se eu ia conseguir olhar para ele depois de saber que eu neguei e de saber que Jesus sabe que eu neguei. Então talvez eu fosse me enfiar debaixo de uma pedra. Não sei. Talvez Pedro estivesse lá. Mas a gente não tem mais nenhuma menção direta dele até depois da ressurreição. E a gente vai parar nossa leitura aqui hoje. O que eu sei que é parar num ponto meio para baixo, ou bem para baixo, talvez. Mas não percam as esperanças, porque semana que vem a gente vai... A própria fala de Jesus, né? De quando você voltar, que você fortaleça os seus irmãos. E ele vai voltar, a gente sabe que Pedro vai ser restaurado, no que para mim é uma das cenas mais lindas da história dele. É a minha preferida, que a gente vai ver na semana que vem. Eu tenho a impressão, inclusive, a gente vai comentar mais disso semana que vem, de que Pedro... ele precisava passar por esse processo. Que não quer dizer que Jesus causou isso, nem que ele aplaudiu isso de forma nenhuma, mas um coração que antes estava nessa postura do não, eu vou, é um coração ingenuamente arrogante, entende o que eu quero dizer? Eu não acho que era uma arrogância declarada, assim, de não, eu sou bom mesmo, às vezes, mas uma arrogância, assim, de quem realmente acha que consegue, e acaba quebrando isso. E eu acho que ele ser quebrado dessa forma, ele ser quebrantado dessa forma, vai contribuir muito
para o restante do ministério dele mais para frente. Vai gerar, talvez, vai ensinar essa humildade que a gente estava falando, a humildade do serviço, que ele vai precisar ao se tornar um dos grandes líderes da igreja. Então, tem isso. Deus permite algumas coisas assim, né? Ele permite alguns erros nossos, sérios, algumas burradas feias, mas ele também tem a soberania e a graça de incluir isso no nosso processo, na nossa história, e de usar isso para moldar a gente. E são alguns grandes pontos de virada, às vezes, na nossa caminhada. Se a gente diante disso, não perde a fé, como Jesus falou para ele, né? Se a gente, diante de um grande erro, não perde a fé, isso pode ser uma ferramenta incrível nas mãos de Deus. O voltar para perto mesmo depois disso. Mas isso aí fica para a semana que vem. Então, gente, vou parar isso. Tô jogando, não perco o próximo episódio. Mas vamos parar aqui uns minutinhos antes. E eu queria deixar, não sei se alguém tem algum comentário, alguma coisa que gostaria de destacar, algo a acrescentar. Oi, Rebeca. Vitor. Eu queria só comentar que Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que ele ia trair ele. Exato. Sabe, isso mostra a grandeza de Deus, a excelência de Deus, né? Isso excede, talvez tenha sido, junto com aquele momento em que ele dá o pão molhado para Judas, que era uma honra, né? Mostrava que Jesus, até o último momento, estava tentando trazer Judas para o lado certo. E Judas já estava, né? Aí diz que Satanás entrou e tal. Mas o fato de Jesus ter lavado os pés de Judas, para mim, sempre é muito impressionante. E interessante também que depois, aquela parte que tu comentaste ali, né, que vocês também devem fazer isso, né? Isso é uma prática que alguns levam literalmente, né? Tem umas denominações aí que o pessoal faz lava-pé e tal. Mas o sentido espiritual mesmo é a comunhão na luz, né? Então Jesus nos diz que nesse mundo a gente também, naquelas ruas empoeiradas, a gente vai sujar os pés. E a gente precisa uns dos outros, né? No sentido de ajudarmos uns aos outros a estar com os pés limpos, porque o resto Jesus já lavou, tá? Muito bom. Muito bom. É isso. É verdade. Muito bom, Vitor. É bonito ver essa passagem mesmo, pensando que sim, ele lavou os pés de Judas, inclusive. É também essa frase de João, né? De que Jesus amou os discípulos e amou até o fim. E o amor até o fim incluiu isso, né? Incluiu até lavar os pés de Judas e de João, de Pedro, que logo em seguida ia negar. Ele sabia, Jesus sabia o que ele estava fazendo. E ainda assim, ele amou até o fim. E realmente, esse é o nosso chamado. Muito desafio. Legal. Muito bem, gente. Então, não percam a esperança. A história não terminou, não termina aqui, ainda bem. Jesus é crucificado, morre, mas ele ressuscita. Semana que vem a gente vai poder ver um pouco dos efeitos disso na vida de Pedro e como é marcante. Lindo, lindo, linda a cena.